Pessoal do terceiro ano, vamos continuar aqui com o nosso tema evolução e hoje, nesse vídeo, nós iremos falar a respeito das evidências evolutivas. No vídeo anterior, eu falei para vocês a respeito das teorias evolutivas, sobre Lamarck, Darwin, a teoria sintética da evolução. Falamos um pouco a respeito da seleção natural, falamos que Darwin, a teoria dele é a teoria que é aceita, pela comunidade científica e não a de Lamarck. A de Lamarck ela foi jogada por terra. Falamos da teoria sintética da evolução, onde ocorre uma associação entre a evolução, a seleção natural de Darwin mais a genética de Mendel, onde nós temos aí como se diz, um repasse das características adaptativas, que surgem na seleção natural. Essas características adaptativas elas são repassadas para as próximas gerações, através ali da genética. Então, o fator do sucesso reprodutivo que transmitia as características adaptativas que Darwin não soube explicar, eles descobriram mais tarde, com estudos mais aprofundados, que esse fator é a genética, formulada ali por Gregory Mendel, que nós estudamos aí nos 2 bimestres anteriores. Muito bem. O que evidencia a evolução? Como que nós podemos provar que a evolução existe? Através desses itens que eu coloquei aí no quadro para vocês, para a gente estar analisando, para a gente estar refletindo sobre eles. Primeira evidência que comprova que a evolução existe são os fósseis. Pessoal, o que vem a ser fósseis? Fósseis são pedaços de organismos mortos que passaram por um processo de decomposição, porém, alguma parte do seu corpo não se decompôs, ele se manteve intacto. Esses fósseis podem ser arcada dentária, um pedaço ali da arcada dentária de um animal, pode ser pegadas, pode ser ali pegadas, marcações nas rochas, encontrado em rochas sedimentares. Pode ser um pedaço de osso. Que mais? Pode ser também qualquer vestígio que indique que determinado organismo viveu aproximadamente ali há milhares de anos atrás e que esse organismo ele morreu e entrou em decomposição. Então, esses fósseis encontrados nessas rochas sedimentares, eles são muito importantes para a evidência da evolução. Por quê? Você pega um fóssil antigo desse, você compara com o organismo atual, você vai descobrir o quê? O ancestral comum. Você vai descobrir se aquela espécie evoluiu ou não. O que é evolução? Descendência com modificação. Então, esses fósseis são extremamente importantes. É um dos elementos mais importantes, para evidenciar, para comprovar a existência da evolução. E aí você pega o fóssil e compara com a estrutura anatômica do organismo atual, daquele animal que vive atualmente. Você compara e você vai descobrir se ele evoluiu ou não. Se ele é descendente de um ancestral comum, de um determinado ancestral comum ou não. Então, muito importante aí esses fósseis para as evidências evolutivas. Outra evidência muito importante aqui, embriologia comparada. O que vem a ser essa embriologia comparada? É a comparação que faz entre os organismos lá no desenvolvimento do embrião, lá no desenvolvimento embrionário. Nós vamos ter aqui no desenvolvimento embrionário órgãos homólogos, órgãos análogos e órgãos vestigiais. Então vou até destacar aqui para vocês para ficar melhor elucidado. Órgãos homólogos,
órgãos análogos e órgãos vestigiais. Então, a embriologia comparada, ela vai proporcionar um subsídio. Ela vai proporcionar um subsídio para comprovar que a evolução ocorreu, que a evolução de determinada espécie existiu. Então, compara-se a estrutura embrionária de vários organismos para ver se eles têm alguma semelhança, se tem algum ancestral comum e se houve evolução. Então vamos dar um exemplo. Quando nós pegamos o filo dos cordados, né, todos os animais, né, vertebrados que possuem notocorda, todos eles vão possuir um desenvolvimento embrionário muito semelhante, bastante semelhante. E aí a gente observa por essa semelhança no desenvolvimento embrionário que esses vertebrados, né, principalmente ali o filo dos cordados, eles tiveram um ancestral comum. Então, por mais ali que seja bem distante, mas eles têm um grau de parentesco, tem um grau filogenético entre eles, né, que é o grau de parentesco entre as espécies. Então, a embriologia comparada é muito importante. Então, para a gente evidenciar pela embriologia comparada, nós vamos ter aqui esse elemento, órgãos homólogos. O que é um órgão homólogo? É um órgão, né, de duas espécies diferentes que tem a mesma origem embrionária, mas as funções são diferentes. Ou seja, aquele órgão ele tem a mesma origem lá no desenvolvimento embrionário, a mesma origem, igualzinho, de uma espécie e de outra, porém a função é diferente. Olha aqui os exemplos: a mão do ser humano, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Todos esses órgãos aqui, dessas espécies diferentes, eles possuem uma estrutura embrionária semelhante, é igualzinho lá no desenvolvimento embrionário, porém as funções são diferentes. A mão do ser humano serve para manipular objetos, né, para segurar objetos, enfim. A asa do morcego serve para voar. A nadadeira da baleia serve para nadar, né? Então o morcego ele vai ter membranas interdigitais que o ser humano não tem. A nadadeira da baleia ela vai apresentar ossos fundidos, né? Ou seja, ossos bem aderentes, unidos entre si, que vai conferir essa movimentação para a natação, né, da baleia. Então, a estrutura embrionária é semelhante, né? A origem embrionária é semelhante, porém as funções são diferentes. Isso são órgãos homólogos. E os órgãos análogos é o oposto. O órgão análogo ele tem a mesma função, porém a origem embrionária é diferente. Mesma função sem origem embrionária comum. Então é o oposto do órgão homólogo. Vamos ver um exemplo aqui característico: a asa do inseto e a asa do morcego. A asa do inseto e a asa do morcego têm a mesma função, correto? Qual que é a função? Voar. Porém, a estrutura embrionária que dá origem à asa do inseto e à asa do morcego é diferente. E aí nós chamamos isso de convergência adaptativa. Ou seja, eles possuem funções semelhantes, estruturas que apresentam funções semelhantes, porém a origem embrionária é diferente, é distinta. Então convergiu, ocorreu uma convergência adaptativa. Tem a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. No caso de órgãos homólogos aqui, nós vamos ter uma irradiação adaptativa. O que vem a ser essa irradiação adaptativa? A irradiação adaptativa é o seguinte: diversas espécies que apresentavam órgãos com origens embrionárias semelhantes migraram para diversos locais. Cada um foi para um lugar. E lá nesses locais onde elas migraram, espalharam, né, esparramaram para o mundo todo, né, para diversas partes do mundo, o que aconteceu? Seleção natural. O que aconteceu? Adaptação, sucesso reprodutivo. E aí, com isso,
o que acontece? O que ocorre? Alterações na estrutura do indivíduo, na estrutura corporal do indivíduo, no fenótipo. Então, ocorreu uma irradiação adaptativa, ou seja, eles migraram para diversas partes do mundo e ocorreu uma adaptação em cada um desses indivíduos, em locais diferentes, aonde cada função desses órgãos que possuem estruturas embrionárias semelhantes, essas funções são diferentes. Órgãos vestigiais. O que é um órgão vestigial? São resquícios de órgãos que era funcional no ancestral comum, mas sem função no organismo atual. Um órgão vestigial é um órgão que existiu lá no antepassado, lá no ancestral comum, porém no indivíduo atual ele não tem função nenhuma. Só tem o resquício, só tem um vestígio que aquela estrutura existiu no ancestral comum. Só que no organismo atual ele não tem função. Vamos dar alguns exemplos aqui. O apêndice. O apêndice é uma estrutura bem pequenininha, bem insignificante, que tem função nenhuma, que fica entre o intestino grosso e o delgado. Esse apêndice ele não faz nada no nosso organismo, não tem nenhuma função. Porém, no nosso ancestral comum, lá nos primeiros mamíferos, ele era o seco, que era responsável por fazer a digestão de alimentos, né? Digerir celulose, né? E ali ele tinha associação com bactérias, né? Simbiontes para digerir celulose, para digerir outros tipos ali de alimentos e se nutrir. Então, o apêndice no nosso ancestral comum, nos mamíferos primitivos, era o seco, que era uma estrutura digestiva. E nós, Homo sapiens, nós temos esse apêndice apenas como um vestígio, mas ele não tem função nenhuma no nosso organismo. Então isso é um órgão vestigial. Evidências moleculares, o DNA, é um outro tipo de elemento que comprova a existência da evolução, que evidencia a evolução. Por quê? Todo indivíduo ele vai apresentar o mesmo código genético, todos, desde a bactéria até um grande mamífero, até um elefante, por exemplo, uma girafa, todo DNA, todo código genético, ele faz a mesma coisa. Isso significa que qualquer espécie ela tem um grau de parentesco, por mais longe que seja, mas ela tem um grau de parentesco entre elas. Isso é uma evidência que ocorreu evolução nessas espécies. Então, o DNA trabalha da mesma forma em qualquer organismo. O DNA transcreve num RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai até o ribossomo, no ribossomo traduz em proteínas, que é o dogma central da biologia. Isso ocorre em qualquer ser vivo. Bactérias, fungos, ser humano, felinos, qualquer animal, qualquer espécie, o código genético ele é universal. Então essa é uma evidência a nível molecular, a nível da molécula de DNA. Isso evidencia que ocorreu evolução entre essas espécies. Por mais distante que seja, mas todas elas têm um grau de parentesco, por mais longe que seja, evidenciado pela função do DNA, pela atuação molecular do DNA. Então, pessoal, cada um desses elementos, desses exemplos, são evidências evolutivas. Cada uma delas podem ser utilizadas para analisar se ocorreu evolução ou não, se determinada espécie ela é descendente de um ancestral comum ou não, com outra espécie. Então, muito importante aí comprovar. A evolução antigamente era uma teoria, hoje ela é um fato, existe evolução, então a evolução ela existe, ela não é mais uma teoria, ela é um fato comprovado. E essas evidências aqui, elas vão comprovar, elas vão elucidar de forma bastante contundente que realmente existe evolução. Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando. Estou à disposição de cada um de vocês para estar sanando aí as dúvidas.
Próxima aula a gente já vai dar sequência aí em outro assunto relacionado à evolução. Valeu, pessoal, muito obrigado.